mais um abrigo no temporal. Hoje eu quero ler com você o Salmo 92 e nós vamos nos deter aqui aos versos de 5 a 9. Diz assim: Senhor, como são grandes as tuas obras, como são profundos os teus pensamentos. O insensato não compreende, o tolo não entende isto. Os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam o mal, para que sejam destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és exaltado para sempre. Pois teus inimigos, Senhor, teus inimigos perecerão. Todos os que praticam o mal serão dispersos. Esse é um salmo de gratidão, de adoração a Deus, de reconhecimento do amor divino. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra que nós a encontramos muitas vezes nas Escrituras, quando lemos, quando oramos, quando cantamos. A adoração é uma palavra que aparece em muitos contextos. E muitas vezes, quando nós nos utilizamos dela, esquecemos que é necessário pensar sobre o que é uma adoração a Deus. Adoração não pode ser, de maneira nenhuma, um ato reverencial, vazio ou involuntário. A adoração tem uma relação direta com o reconhecimento da realeza. A adoração tem um reconhecimento das obras do Senhor. Vejam o que diz o salmista aí no versículo 5. Senhor, como são grandes as tuas obras. Essa expressão de realeza aparece em muitos textos da Bíblia, quando a palavra adoração aparece. Para se ter uma ideia, a palavra glória, nós cantamos isso muitas vezes, damos glórias a Deus. A palavra glória em original é o kavod, que significa exatamente o peso. A imagem que essa palavra evoca é o peso daquela veste real, daquelas roupas suntuosas, majestosas que os reis usavam na antiguidade. Dava aquela impressão de que ele carregava um grande peso naquela roupa. E quando o rei aparecia nos seus trajes reais, todas as pessoas o reconheciam e logo o diferenciavam pela roupa que vestia. Essa é a glória real. Por causa do pecado e por causa da nossa desplicência, a nossa falta de atenção e de reverência aos textos bíblicos, palavras como essa foram caindo em desuso. O homem, por causa do pecado, já tem uma tendência natural à cegueira para as coisas espirituais. Exatamente como Paulo descreve ali aos Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer que os homens obscureceram o seu pensamento. Os homens, como diz ele, não reconhecem os atributos de Deus, pois os atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. De modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Veja que o salmista está nos alertando e nos ensinando esse reconhecimento de quem Deus é, até na criação. O coração que descansa em Deus, o coração do que adora a Deus, é aquele que reconhece a sua beleza e a sua majestade em todas as suas obras. Quando olhamos para a criação, para a beleza,
quando reconhecemos que Deus é Senhor e o autor de tudo. A cegueira espiritual está exatamente em não enxergar quem é o autor de tudo. O que as coisas belas e boas desse mundo, a que elas remetem? Ao próprio Deus. Aquele que olha para a história de Deus, como nós temos descrito aqui em muitos salmos que já meditamos, e não reconhecem o braço poderoso de Deus ao livrar o seu povo, ao executar ordens e juízos dos inimigos, como nós vemos aqui nesse salmo. Os ímpios, como diz o salmista, eles são incapazes de compreender. Eles brotam como a erva porque eles continuam praticando o mal. O mundo é escuro, é cinza para eles. Aqueles que são atingidos pelo Evangelho não podem ler o Evangelho a partir de elementos que reafirmam essa cegueira. O Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar tanto o judeu quanto o grego. Todos aqueles que olham para Jesus, que olham para o Cristo pregado naquela cruz e não veem ali só uma narrativa, não é só uma história para se contar para as crianças. O Evangelho é a boa notícia de que Deus veio a nós. Não podemos confundir o Evangelho, inclusive, com os seus efeitos. O Evangelho não são os efeitos que ele provoca, os benefícios que retiramos dele. Antes, o Evangelho é a boa notícia de que Deus está conosco na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que eu quero te provocar hoje a pensar. A verdadeira oração, aquela que é fiel à adoração que nós queremos dar a Deus, exige de nós raciocínio, nós temos que pensar. Toda vez que você lê um texto como esse, isso te exige inteligência. Será que o que nós lemos aqui coincide de fato com o que nós acreditamos, com o que nós cremos, com o que nós esperamos? Onde está amparada a tua segurança? Quais os motivos te levam a adorar e reconhecer a Deus como o Senhor da sua vida? Pense nisso. Se a nossa adoração continua como um ato vazio, como um ato mecânico, é possível que não estejamos vendo as verdadeiras maravilhas que Deus tem reservado para aqueles que creem nele, das quais eu destaco o Evangelho, o próprio Cristo que foi dado a nós. Que o Senhor possa confortar teu coração com essa palavra e fazer com que a tua oração sincera seja uma expressão de amor e adoração a Ele. Vamos orar? Senhor, que o nosso coração se alegre como o do salmista, ao vermos as tuas obras, ao vermos a tua proteção. Somos gratos a ti, porque tem estado conosco, tem nos preservado, tem guardado a nossa vida do maligno. Continue fazendo isso por nós, continue executando as tuas obras e se manifestando a nós, sempre que clamamos, aqui ou em qualquer lugar do planeta em que o teu nome é invocado com sinceridade e com verdade. Ajuda-nos a crer e protege-nos, Senhor, te pedimos. Que o Senhor te abençoe, guarde a tua vida e que você o adore com um coração grato. Deus te abençoe.